Hoje eu me considero uma pessoa feliz, bem-sucedida, realizada em todas as áreas. Posso desfrutar do melhor, nós temos vários imóveis, inclusive essa casa que parece um resort. A gente gosta de vir para cá para descansar, para ter um momento em família juntos, de lazer, de descontração. Hoje eu olho a minha família, é uma família linda, uma família em que eu sempre desejei uma mulher que eu amo, um filho que eu amo, e isso não tem preço. Cresci numa família bem estruturada, nunca me faltou nada, nunca fomos ricos, mas eu tinha, assim, condições de meu pai me propiciar as coisas, né? Ela cresceu, se formou, conheceu meu genro, se casou, e aí começaram os problemas. A minha vida sempre foi de muitas limitações e restrições. Eu fui criado pelos meus avós, porque eu perdi minha mãe muito cedo, e a minha avó não tinha uma condição suficiente. Com o tempo fui crescendo e havia uma revolta dentro de mim que eu falava, eu não quero viver mais nesse tipo de situação. Eu estudei, me formei, me tornei advogado, eu resolvi me especializar, fazer um outro curso, foi quando eu conheci a minha esposa. Eu saí da onde eu trabalhava, onde eu tinha um emprego fixo, eu ganhava bem. E eu larguei tudo para a gente abrir o nosso próprio negócio. E depois que a gente se casou, a gente começou a ter bastante problema. Havia limitações, era um sacrifício absurdo, muitas vezes para pagar um aluguel, para pagar uma secretária. Aí nós conquistávamos, mas perdíamos, a gente tinha muita briga em casa. Meu marido bebia muito na época, sumia, ficava uma semana fora. E aí meu filho nasceu no meio dessa confusão toda, né? Uma criança também com problema de saúde. Eu era muito nervosa, muito agressiva. E aí vieram os problemas financeiros, os problemas de saúde, né? Os problemas espirituais, porque me falaram que aquilo era um problema espiritual, então procurava ajuda nos locais errados, né? Tudo isso piorou quando eu estava próximo a fechar o meu escritório, eu sofri um assalto. Fui ameaçada de morte, porque na época a gente devia agiota, a gente tinha muitas dívidas, acumulei 200 mil reais em dívida, na época era muita coisa, né? E eu fiquei com uma arma na minha cabeça, 40 minutos, a pessoa foi lá para nos matar. Começou a tirar as joias dela, arrancou as pulseiras, arrancou o que ela tinha na época de ouro, saiu. Passados-se uns 5 minutos depois, a Úrsula, muito nervosa, me ligou e falou: Leandro, teve um rapaz, um homem aqui e veio para te matar e me matar. Ele só não conseguiu porque você não estava aqui. Vamos sair daqui agora. Naquele momento, eu como pai de família, formado, eu não tinha condições de manter a minha família. Foi uma situação muito difícil, um sofrimento. Foi quando bateu uma depressão muito grande na minha vida. Nós pegamos os nossos filhos e fomos morar na casa da minha sogra. Foi um período muito ruim para eles e para mim. Foi quando chegou o limite. Eu falei, eu não aguento mais, essa situação ela já está insuportável. Foi quando, nesse momento, uma cliente, vendo o nosso sofrimento, nos deu uma luz. Falou, existe um lugar em que eu estou ali há 15 anos e eu estou vendo que vocês, nesse momento, estão passando por um problema, além de financeiro, um problema familiar muito grave. E ela me transmite uma paz muito grande que eu não tinha. Aí eu falei, não, eu quero isso. Onde é que você vai? A minha esposa foi e ela me fez um convite. Ela falou, Leandro, ou a gente vai para lá ou a gente vai se separar. Eu falei, Úrsula, é o único lugar que a gente tem. E se dali a gente não tiver uma resposta, eu vou me matar, porque é a vida que eu estou levando, uma vida de miséria, uma vida de humilhação, uma vida de sofrimento, uma vida que eu tinha medo de andar na rua. E nesse dia eu assisti uma reunião e eu gostei muito do que o homem de Deus falou. Ele olhou bem para mim e falou, meu filho, se você crer e você obedecer no que eu venho falar para você, você pode ter certeza que tudo isso vai passar. Eu passei a obedecer. Eu passei a usar a minha fé, eu fui renunciando à minha vontade, eu fui renunciando o meu querer, o meu jeito, eu precisava mudar. Aí que não dormia, eu passei a dormir,
Eu que tinha problema de saúde, eu fui curada. Aquela depressão, aquela insônia, ela foi se dissipando. Comecei a ter paz. Os problemas que estavam tendo lá fora não conseguiam mais me atingir. Eles vinham, mas eu tinha uma estrutura para poder sair deles. Logo veio a Fogueira Santa, eu entendi a proposta do sacrifício. Aí eu resolvi me lançar por completo, que eu falei, tudo meu pelo tudo de Deus. E diante desse sacrifício houve realmente uma mudança na minha vida familiar, na minha vida financeira. Eu e minha esposa, nós resolvemos novamente abrir um escritório e os clientes começaram a aparecer novamente. Aquela dívida que eu tinha, que ao meu ponto de vista era uma dívida impagável, eu consegui pagar. Você não chama a atenção de Deus através do sentimento, né? E isso eu entendi. Então eu passei a obedecer mesmo. Tudo que era falado eu obedecia. Eu passei a usar a minha fé. Foi aí que começou até a mudança, porque eu fui fiel no pouco e Deus começou a me colocar sobre o muito. Não foi de um dia para o outro, não foi mágica, não foi assim, num piscar de olhos. Foi gradativo, com muita luta, com muita perseverança, com muita fé. E hoje eles têm uma vida próspera. O meu genro é uma pessoa que faz todas as vontades da minha filha. E isso para mim não tem preço. Hoje a gente tem uma vida de qualidade. A gente pode desfrutar do bom e do melhor, pode passear. A gente tem 7 imóveis, né? Nós temos 2 carros importados, uma Mercedes, tem uma Land Rover Sport, um carro que vale mais do que o valor da minha dívida quando eu cheguei. Nós temos lancha, nós temos jet ski, nós temos casa em condomínios fechados de luxo, né? Hoje a nossa vida é de qualidade, mas tudo isso que nós temos veio do altar de Deus, dessa vida de fé, de sacrifício, de obediência. E hoje eu sou um homem feliz, muito feliz, porque eu dependo, não de nenhum homem, eu dependo exclusivamente de Deus.